Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 15, já que ontem a gente leu até o 14, vamos continuar nessa manhã. Gálatas 3,15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Já que não é por lei, qual é a razão da lei? Paulo responde, o Espírito Santo fala através dele, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia! Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dissarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Louvado seja o Senhor. Carta de Paulo escrito às igrejas, no plural está lá no início, da região da Galácia, que era toda uma região, lá próximo onde hoje é a Síria, onde hoje é a Turquia. A carta de Paulo tem a ênfase de restaurar no coração daquelas igrejas a essência do Evangelho, os fundamentos do Evangelho. Uma igreja, logo no primeiro século, bombardeada pelo legalismo, ou seja, colocar a fé na obediência à lei, depender da lei, ou depender de si mesmo, como se eu pudesse confiar na minha justiça própria, na minha bondade ou nas minhas obras. Paulo escreve a carta dizendo, no capítulo 3, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Vocês começaram no Espírito, mas estão voltando para a carne. Ou seja, confiar na lei, ou em si mesmo, ou em obras, é anular a graça, é andar na carne, é fazer a nossa vontade. E Paulo escreve despertando aqueles irmãos para voltar para a essência do Evangelho, e a essência do Evangelho é Jesus, é olhar para Ele, é crer que a morte na cruz, a ressurreição, é suficiente para nossa salvação, mas também para a nossa santificação e também para a nossa glorificação quando Ele voltar. E no capítulo 3, nós começamos ontem, Paulo, o argumento que ele usa para confirmar esse ensino, primeiro fala sobre o que Deus já estava fazendo na igreja, ou nas igrejas da Galácia. Ele diz,
Não foi pela fé em Cristo que vocês começaram a caminhar e a obra começou na vida de vocês? Por que agora precisa adicionar algo? Leis judaicas, voltar algumas leis da antiga aliança. Paulo diz, não precisa. Assim como Deus começou, vocês apenas crendo em Jesus, Ele vai aperfeiçoar vocês assim também. Às vezes a gente percebe como se estivesse faltando algo na nossa vida, e a gente pensa que esse algo é uma lei, é uma nova experiência sobrenatural, mas o que falta cada dia, amado, é a gente olhar para Jesus, nos relacionar com Jesus, intimidade com Jesus. Isso vai nos transformando, isso vai nos santificando, isso vai fortalecendo o nosso coração novamente. Mais intimidade com Jesus, mais conhecimento de Deus em Jesus, isso nos transforma, isso nos renova. E aí, a partir do capítulo 3, versículo 15, que a gente leu, Paulo mostra qual é o propósito então da lei. Se a lei não pode libertar o homem, se a lei não é suficiente, se precisamos somente de Jesus, por que da lei? E ele diz primeiro, a lei foi dada para realçar o pecado, para realçar a natureza pecaminosa do homem. Ele diz aí, foi dada, versículo 19, qual a razão da lei? Está aí claramente, para quem quiser ver, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Então, a lei mostra para mim e para você, que nós somos incapazes, que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Quando Deus deu a lei a Moisés, a lei mostra a nossa incapacidade de sozinhos conseguir agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, pela nossa força, determinação, não conseguimos, não podemos, a lei mostra isso. Como a gente sempre diz, a lei é a placa, proibido pisar na grama, mas você tem dentro de você um desejo de pisar, de andar por onde você quiser, você não quer se submeter à lei. A lei mostra como nós somos, a lei realça a nossa fraqueza humana. Mas para que Deus fez isso? Porque não é só esse o propósito da lei. A lei também nos faz depender de Deus totalmente, ou seja, a lei também nos aproxima de Cristo, ou deveria nos aproximar. O fato de eu não conseguir vencer o pecado sozinho, o fato de eu não conseguir obedecer a Deus com as minhas próprias forças, tem que me convencer de algo. Eu preciso da graça de Deus. Eu dependo da graça de Deus. Eu preciso de um Salvador, de um Libertador. E é aí que a gente olha para Jesus. Quanto mais eu reconheço a minha fraqueza, mais eu dependo da força de Deus. Quanto mais eu reconheço a minha incapacidade, incompetência para vencer a minha carne, para vencer o mundo, mais eu clamo, dependo do Senhor Jesus, e mais o poder de Jesus opera na minha vida. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Ah, pastor, eu não oro, eu caio no pecado porque eu sou muito fraco. Não, é porque você confia em você mesmo. Porque quando confiamos no Senhor Jesus, Ele nos liberta, nos santifica, Ele nos dá vitória. Quanto mais reconhecemos a nossa fraqueza, mais valorizamos a graça, mais olhamos para Jesus, mais oramos, mais clamamos. Ou seja, orar, clamar, se santificar, não é porque nós nos consideramos fortes, é porque nos consideramos frágeis, fracos, incapazes, e aí clamando a Jesus, a graça dele vem, a força dele vem, a sabedoria dele vem. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O que Paulo faz no capítulo 3, corrigindo a igreja, ou as igrejas da Galácia, é mostrar o verdadeiro propósito da lei, e a maneira que nós precisamos nos relacionar com a lei. Então ele diz que a lei foi dada com esse propósito, que ela serve como aio, versículo 24, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, como um professor, como um guia, que nos tempos bíblicos os judeus tinham
para cuidar da criança até ela chegar a uma idade onde ela já poderia caminhar sozinha. Então Paulo diz, a lei serviu como esse professor, como esse tutor, para poder preparar a nação de Israel para Jesus, para que quando o Messias viesse, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele muda o nosso coração, Ele transforma o meu caráter, Ele me faz desejar ser santo, Ele me liberta dos meus pecados. Ele não apenas morreu para me salvar, mas Ele morreu para me santificar. O poder da graça, o que a lei não conseguiu fazer e não consegue, a graça faz. A graça muda o coração, a graça inscreve a lei no coração, a graça transforma de dentro para fora. A graça não é imposição de regras, e Cristo não veio para trazer uma nova lei de regras, mas Ele veio para mudar o coração. Dê-me, filho meu, o seu coração, amar a Jesus de fato, de verdade. Se o evangelho que cremos não tem nos transformado, é porque nós não temos nos aproximado de maneira suficiente, humilde, quebrantada do Senhor Jesus. Olhando para Ele, somos transformados. Nos relacionando com Ele, somos transformados. Somente Ele, não mais regras, obras. Preciso fazer algo para poder agradar a Deus. Querido, você pode fazer o que você quiser, não vai agradar a Deus. Nós só agradamos a Deus através de Cristo Jesus, pela justiça dEle, pela misericórdia dEle, pelo sangue dEle. Nós somos aceitos por causa de Jesus, pelo sangue, pela graça. E aí Paulo então termina esse capítulo 3 falando, se a gente é de Cristo, nós somos descendentes de Abraão. Por quê? Versículo 29, se sois de Cristo. É muito interessante quando ele fala sobre ser de Cristo. Primeiro ele diz que quem é de Cristo é filho de Deus. Versículo 26. Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Você não é filho de Deus porque você pratica boas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. O versículo 27 ele diz, e todos que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Você não apenas então é filho, mas você se revestiu de Jesus. Jesus começa a aparecer no teu comportamento, nas tuas palavras, na tua maneira de agir. Você se reveste de Jesus. E também quem está em Cristo, ele é herdeiro. No versículo 29, sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Você recebe a herança segundo a promessa. Então, o que Paulo diz é que não foi a lei que justificou Abraão, mas ele foi justificado pela promessa, pela fé. Abraão foi 430 anos antes da lei, antes lá de Deus começar a revelar a lei a Moisés. Abraão foi justificado porque ele creu na promessa. Nós cremos na promessa, nós recebemos a Jesus, somos herdeiros. Na verdade, amado, todo o Antigo Testamento foi escrito para apontar para Jesus. Todo o primeiro Testamento. Agora, e o Novo Testamento, o Segundo Testamento? Todo o Segundo Testamento foi escrito para confirmar o primeiro e para apontar para Jesus e para a volta dele, para o preparo do seu povo, para que o Evangelho alcance todas as nações. Esse é o propósito. E Paulo escreve, concluindo a palavra de hoje, a carta às igrejas da província da Galácia, para mostrar que o Evangelho é libertador, suficiente, poderoso, é tudo que nós precisamos. O Evangelho, e o Evangelho é Jesus, é um relacionamento íntimo, profundo, cada dia mais surpreendente, porque Jesus é incomparável, maravilhoso, glorioso, santo, só Ele é digno, só Ele salva, liberta, cura, nos torna totalmente livres, em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.